Olá, turbulentos, voltei para finalizar o que a gente já tinha começado sobre curvas piezométricas, ou linha piezométrica, ou gradiente hidráulico, enfim, tem alguns outros nomes aí, tá? Então, continuando, né? A gente viu que naquela outra aula que a gente viu um sistema completamente reto, uma linha completamente reta, que ela tem o mesmo comprimento, que assim como a distância, ou seja, claro que eu fiz uma consideração que ela não fizesse S's no chão para não complicar o problema, né? Uma linha completamente reta, uma coisa simples, básica, né? Só que agora eu vou tentar explicar o que acontece, ou para que serve essa linha piezométrica, ou qual que é a função dela em um sistema, quando você, por exemplo, coloca elevações. Claro, vou continuar com a mesma premissa, não estou considerando que ela tem não fica fazendo cobras no comprimento, ela só sobe e desce, ela vai retinha. Poderia fazer cobras? Poderia. Tem algum problema? Não, mas vai complicar um problema em 3D que não tem necessidade agora, tá? Então assim, basicamente é uma linha que sobe, desce e anda reto. Então esse seria um gráfico mais ou menos igual a esse aqui. Esse gráfico aqui, sob o ponto de vista, assim, você vendo a tubulação, assim como se eu estivesse vendo uma paisagem, né? Ou seja, ela anda, ou seja, ela chega de um ponto a outro, andando 900 metros, né? A tubulação ela percorre 900 metros, mas obviamente o que a gente chama de comprimento desenvolvido, ou seja, quanto que efetivamente a tubulação anda, né? É maior. Claro, ela tem que subir e tem que descer. É óbvio que ela vai ter mais tubo do que distância que ela percorre total, né? Então, obviamente, o desenvolvido eu estimei aqui, fiz mais ou menos, tá? Ela anda 900, mas ela desenvolve 1000. Mas esse é o valor que me importa, porque esse é o valor que eu faço conta, porque eu preciso saber o comprimento da tubulação que o fluido passa, né? Não quanto que ela anda efetivamente, mas quanto que ela anda na tubulação. Porque, por exemplo, se ela estiver subindo, sei lá, 200 metros vertical, isso me importa. É um comprimento que eu tenho que calcular. Apesar de que vertical eu não vou chegar numa distância que eu quero. Então, esse gráfico eu vou montar aqui, eu vou usar o desenvolvido e não a distância que ela percorre. Ou seja, você vai olhar o perfil da tubulação lá, andando lá na frente, mas o desenho que vai aparecer aqui não é igual ao que está lá. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Vamos supor que você tem, eu até fiz uma aula disso aí. Vamos supor que você tem aqui, ó, uma tubulação que é mais ou menos assim, tá? Isso aqui é o que você vê nela lateralmente. Então ela anda aqui, sobe aqui, anda mais um pouquinho, desce aqui, anda mais um pouquinho. Como é que seria o desenvolvido disso aqui? O desenvolvido disso aqui seria uma coisa parecida com isso. Ó, claro, está horizontal, anda horizontal, mas agora ela sobe, ou seja, ela desenvolve ainda, tem tubulação, mas ela não anda para frente, a tubulação não importa, mas ela sobe, eu tenho que subir e andar para frente. Como é que eu faço para subir e andar para frente? Faço uma inclinação, ou seja, ela continua sendo tubulação, mas ela subiu. Fisicamente, se eu olhar no campo, ela não está indo para frente, ela está indo para cima, mas para os meus cálculos me importa saber o que está acontecendo com ela como desenvolvimento, como tubulação em si. Aí, aqui em cima, vertical de novo, ela está na mesma altura. E aqui, ela desceu, mesma coisa, ela anda para frente, assim como tubulação, apesar de não andar para frente. É esquisito falar isso. E aí, ela desce na inclinação e volta. Entenderam? Então, assim, esse ponto aqui que é estranho. Coisas assim vão ficar nesse comportamento. Elas vão andar e subir, né? Porque o que me importa é o que é o desenvolvido, o que a tubulação anda, é o que efetivamente eu tenho para fazer cálculo. Então isso eu preciso considerar, por mais que no campo lá ela não está efetivamente indo para nenhum lugar, né? Assim, em questão de distância total percorrida para transporte. Espero que tenha dado para entender, mas vamos seguir em frente, talvez melhor. Então, eu tenho esse comportamento aqui, ó. Eles ficam parecidos, mas não ficam iguais. Então tem que saber que fica parecido, mas não fica igual. Mas aqui, eu fiz um exemplo aqui pra gente trabalhar ele, né? Então vamos supor que estivesse passando, sei lá, 2 montanhas, subindo um morro, sei lá, alguma coisa assim, transportando de uma fábrica para outra, não sei. Alguma coisa do tipo. Ele passa por 2 morrinhos. Bom, gente, desenho livre, tá? Então, claro, licença poética para poder fazer isso, tá? Então aqui faz uma coisa mais ou menos assim, tá? Uma coisa mais ou menos assim, eu tô tentando ser. Isso aqui é o perfil da tubulação. E aqui a mesma coisa. Subiu, desceu, uma coisa. Mas não, deixa eu melhorar, né? Também melhor. Tem que ficar igual. Esses dois tem que ser iguais aqui.
Vou tentar fazer o meu melhor para poder mostrar o que acontece. Uma coisa mais ou menos assim, tá? Desculpa aí o erro. Agora que vem o interessante da curva isométrica. Ela, no caso, por que a gente usa ela em altura? Porque você lembra que a gente fez na aula anterior, para comprimento sem elevações nenhuma, que ela vinha uma linha reta, né? Porque a perda de carga foi calculada, etc, para o comprimento de 1000, para poder perder 100, aquelas coisas todas que a gente já conversou. Aí, para o caso, quando tem elevação, desde que, claro, o desenvolvido seja igual, né? No caso é igual, o desenvolvido é igual. Até o comprimento, até onde ela chega, até menos. Mas o desenvolvido é igual. Tem que ser igual para poder você fazer um comparativo real, né? Apesar de ser qualitativo isso aqui. O resultado vai ser o mesmo, ou seja, a linha vai fazer o mesmo comportamento. Ela vai ter uma linha reta, que vai vir do ponto de 100, que é a descarga da bomba, até o ponto zero, que é o ponto final dela, a descarga final para a atmosfera, né? Só que aí ela vai passar pela tubulação, ela vai subir e descer, mas as pressões são essas. Tá, deixa isso aqui ainda. Deixa eu vir no gráfico de pressão para mostrar para vocês o que pode estar acontecendo, para vocês entenderem melhor. Agora, é o seguinte, vamos ver a pressão. Por que a pressão não é muito bom de trabalhar nisso? Ela é meio complicada. Porque à medida que você sobe com o líquido, você tem que entender que quando você está subindo um morro, ele tem que perder pressão para poder trocar energia, Bernoulli, né? Pressão vai virar a altura, né? Que é uma potencial de pressão vai virar potencial gravitacional e vai trocando, né? Então, ó, olha o que acontece. Eu vou vir aqui, ela vai vir e vai começar a subir o morro, né? Começou a subir o morro. Aí ela vai descer aqui. Ela vai descer até a pressão menor do que a atmosfera, porque ela está subindo tanto que ela não tem nem pressão para chegar aqui. Depois ela vai subir de novo. Subir pressão porque está descendo o morro. Começou a subir o morro de novo, começou a descer. Pressão de novo, até chegar aqui no final. Pessoal, nossa, Sasha. Meu Deus do céu. É isso mesmo que você fez? É isso mesmo, gente. Tudo bem. Eu vou dar uma licença poética aqui, que as pressões obviamente não podem ser menor do que zero absoluto, tá? Estou entendendo, isso aqui eu estou entendendo que está está acima de zero absoluto. Só qualitativo, só para vocês entenderem. Tudo bem? Então é o seguinte, olha o que acontece. Aqui ela começou a subir o morro, a pressão começou a cair. Ela ficou até menor do que zero, ou seja, menor do que a pressão atmosférica. Subiu de novo, porque começou a descer o morro, ela começou a pressão subir de novo. Aí o morro começou a subir de novo, ela começou a descer, ficou menor do que a atmosférica de novo. Ela subiu lá em cima do morro, ela está bem baixa a pressão. Aí começou a descer o morro de novo, ela chegou no zero. Né? Poxa, fazer um gráfico desse é complicadíssimo. E entender esse gráfico é muito difícil. Por isso que entra essa piezométrica aqui. Porque olha, onde a piezométrica está abaixo do nível da tubulação, ou seja, da elevação que ela está andando, significa que é uma região de pressão negativa. Aqui, ó. É a mesma aqui, ó. Essa região também é uma região de pressão negativa. Aqui também. Entenderam? Então, tipo assim, ela passou esse ponto, essa região aqui, é uma região onde a pressão está menor do que a atmosférica. E o que acontece com isso? Pode gerar bolhas, né? Porque pode ficar menor do que a de vapor e a água começar a vaporizar, gerar bolhas. Essas bolhas vão atrapalhar o fluxo, vão transformar o fluxo completamente diferente. As velocidades vão aumentar, pode começar a cavitação, enfim, pode aumentar a velocidade demais, começar desgaste, enfim, um monte de coisa. E aqui, quando ela volta para cá, quando ela pressuriza de novo, as pressões das bolhas, a pressão aumenta, a bolha ela é colapsada, ela implode, né? Então existe esse processo de criação e implosão de bolhas é chamado de cavitação, né? Então ela implode aqui e gera vibração, gera barulho, gera velocidade alta, uma opção de coisa, não vou entrar nesse papo agora. Mas é uma região que não é boa de trabalhar. É uma região que você tem que evitar. Ou você tem que passar para uma outra região, ou você tem que fazer artifícios, como usar uma válvula aqui no final para pressurizar atrás, enfim, também não vou entrar nesse papo agora. Ou seja, são identificação de um problema operacional que provavelmente você vai ter. Entendeu? Então, preste atenção nisso aí, quando vocês forem olhar, no caso de gradiente hidráulico, como é que funciona isso.
né? Então, e também outra coisa, quando você olha esse gráfico, você já consegue aprender alguma coisa do seu sistema, saber os problemas que ele tem e provavelmente começa a pensar em soluções. Então, muitas vezes vocês vão ver gráficos como esse, de projetos, enfim, de sistemas que são calculados, e é importante você saber, pelo menos reconhecer eles, para poder começar a discutir. Talvez não consiga nem fazer essas contas, porque realmente é muito trabalhoso fazer isso, não é fácil fazer esse gráfico. Mas conhecendo ele para poder discutir ele, é importante para você identificar os problemas e poder falar, olha, não, isso aqui tem que melhorar, isso aqui não está legal, isso aqui tem que fazer. É importante conhecer. Então, a vantagem da linha piezométrica 100 metros é justamente essa. Justamente você conseguir ver problemas como esse. Tem outras propriedades também. Geralmente o pessoal que fala de linhas piezométricas, eles usam vasos comunicantes lá que tem elevação de líquido. Mas enfim, tem outras formas de ver isso. Principalmente literatura. Mas eu achei essa forma mais interessante porque ela é mais prática. Eu sou um cara que gosta das coisas práticas que sejam úteis para você ver, entender e saber aplicar diretamente no seu trabalho, em tudo que você faça. Ou seja, pode ser até mais comum para as linhas compridas, mas linhas curtas também, que tem elevações no meio do caminho, podem ser bastante significativas. Você dá uma estudada e dá uma avaliada nesse tipo de linha aqui para você entender o seu sistema. Entendeu como é que funciona mais ou menos qualitativamente? Claro, licença poética aqui, vocês me perdoem, as questões aqui, as expressões aqui podem ter menor do que coisa, assim, mas é tudo qualitativo, só para entender, não tem nada quantitativo aqui, os números são simples e básicos, só para a gente ver o problema, então não considerem isso aqui como uma conta quantitativa, é só qualitativo mesmo, os números são só para não ficar aquela coisa seca de comprimento H, altura M, enfim, acho que não é didático, tá bom? Beleza, gente? Então, abraço, bons estudos!